Mas a gente combinou hoje de falar sobre o Léo Jardim, logo no começo da live, porque, olha, minha gente, a gente já viu muita coisa no futebol brasileiro, muito mais coisa do que a gente gostaria. A gente já viu muita cera. A cera é um mal tremendo do futebol sul-americano. Todo mundo aqui já passou muito nervoso com cera cometida contra o seu time. Mas eu nunca tinha visto um juiz expulsar um goleiro enquanto ele estava sentado esperando atendimento médico, porque, abre aspas, não havia motivo aparente para esse atendimento. Aí eu gostaria de saber o que é um motivo aparente. Uma fratura exposta, um olho roxo, uma hemorragia externa, alguma coisa que ele, como árbitro, pudesse identificar com os olhos. Então, assim, se ele olhou e não viu o motivo aparente, para ele tem todo o direito de cravar que era cera, dar o segundo amarelo e expulsar o Léo Jardim do jogo. Precisamos dizer aqui, eu preciso dizer, acho que era cera, muito provável. Muito provável que fosse cera naquele momento do jogo, 40 minutos do segundo tempo, o Vasco precisando desesperadamente daquela vitória. Agora, muito provável, minha gente, não pode levar a uma decisão tão grave quanto a expulsão de um goleiro. E aí, logo na sequência, veio um lance do ataque do Inter, Verratti deu uma assistência e o goleiro que tinha acabado de entrar tomou um gol. Empate que pode custar caro ao Vasco nessa luta aí para se manter vivo no Brasileiro. Mas eu achei assim, vamos ter aqui uma revolução. Mas qual é a reação de boa parte dos colegas? Está decretada o início da disciplina no futebol, está decretado o fim da cera. Acabou a cera, nunca mais vai ter cera, porque agora os juízes têm coragem de expulsar. Eu quero ver, minha amiga, expulsar o Rossi dentro do Maracanã lotado, expulsar o Everton dentro do Allianz Parque, expulsar o John dentro do Newton Santos cheio. Aí é que eu quero ver. Você sabe que eu fiquei perplexa, como diria o outro, com a expulsão. Perplexa. Porque assim, abre, como você muito bem disse e escreveu. Você escreveu sobre isso, não? Não, eu gravei um vídeo aqui pro canal. Ah, tá. Isso, exatamente. Como você muito bem gravou, muito bem disse, assim, abre um precedente preocupante. Porque está dado ao juiz esse direito de dizer o que é que a pessoa tem. E o juiz não pode, ele não pode fazer isso. Por mais que a gente ache que é cera, olha, tá na cara que é cera, o time tá ganhando, o jogo tá acabando, o goleiro caiu. Sim, parece cera, mas o juiz não pode determinar que é cera. Porque, primeiro, é um autoritarismo bastante preocupante. E o juiz deveria acrescentar o tempo. O cara caiu 5 minutos, acrescenta 7. Ele não tem um limite de tempo para acrescentar. Acrescenta 18. A gente já viu isso acontecer. Acrescenta 20. Talvez os goleiros caiam menos, entendeu? Vamos aqui jogar mais meio tempo, porque eu vou acrescentar. Mas não pode determinar o que o goleiro tem. E fazer esse tipo... Porque a gente anda nessa sanha punitivista, né? Você quer punir as pessoas, você quer disciplinar. Eu vou agora doutrinar esse ser aqui. Ele não vai mais fazer isso, porque eu estou expulsando, o Brasil inteiro vai falar de mim. Eu vou aqui expor meu jogador, porque eu não quero mais que ele não corra no treino, sabe? A gente está vendo esse tipo de coisa e eu não acho que é um caminho. Eu não acho que é por aí. Não resta dúvida de que provavelmente era cera, mas a gente não pode cravar que era cera. E se o juiz acha que era cera, coloca lá 20 minutos, vou dar 20 minutos. Talvez o Inter empatasse de qualquer jeito, porque o Inter estava melhor, né? Mas o juiz não pode fazer o que ele fez. Não pode. Eu achei a cena toda lamentável, um absurdo. O Diniz falou: o juiz não é médico, né? Não é mesmo, gente. Não é médico. E se eu torcesse para o Inter, eu ia estar desesperada com aquela cera. Mas se o juiz desse 20 minutos, ok, tá bom. Então vamos lá, vamos jogar mais. E tem recurso, né? O árbitro tem recurso para combater a cera. O próprio Inter tinha sido punido no jogo contra o Santos. O Rocher demorou para repor a bola e o juiz marcou escanteio, que é uma novidade da regra, né? Ele conta lá, ele avisa que abriu contagem, terminou a contagem, ele dá o escanteio. Ele pode fazer isso.
Ele claramente ontem estava descompensado, o juiz, né? Aliás, o que tinha de homem descompensado ontem nesse jogo é uma grandeza, né? Depois a gente vai ler aqui o que o árbitro colocou na súmula, que é maravilhosa, né? Inclusive os personagens são maravilhosos, mas vamos chegar lá. Mas ele estava puto com o Léo Jardim, eu acho que alguém até falou aqui que ele estava debochando, né? Ele se sentiu desrespeitado, e, desrespeitado que ele se sentiu, achou que a melhor coisa que ele podia fazer era meter a banca e dizer: você me tá tirando uma com a minha cara? Então vai embora mais cedo. Só que a regra não é essa, né? A regra, especialmente no que diz respeito ao goleiro, ele tem uma prerrogativa especial de atendimento que para o jogo, e ele disse que precisava de atendimento. Gente, assim, o que mais tem é goleiro que pede atendimento quando o treinador precisa dar orientação na beira do campo, coisa mais comum do mundo. Assim, é lógico que a cera precisa ser comum. Ninguém está dizendo aqui que a cera é legal, né? A cera é um inferno, e ter 10 minutos de acréscimo é um inferno, é tudo um inferno. Mas o precedente que está aberto aqui, e que foi, como disseram aqui, acho que foi o Roque 10 falou aqui, que foi avalizado pela CBF, abre um precedente que, dado na mão da arbitragem, com a qualidade que tem a arbitragem aqui no Brasil, olha, meus amigos, vocês que estão batendo palma aí, que não torcem pro Vasco, esperem só a hora que acontecer com o seu time. E o seu goleiro disser: preciso de atendimento médico, e o juiz disser: olha, não tô vendo por que você precisa de né? Isso, fora. Onde é que... Então, assim, vai embora e expulsar o seu goleiro. Por sorte do Vasco, entre aspas, porque logo depois veio o empate, já estava no final do jogo. Imagina acontecer antes, né? E saiu um resultado de ressonância do Léo Jardim, aparentemente, de fato, havia um problema. Então, claro, agora o problema pode aparecer, aí a gente pode dizer qualquer coisa. Sim. Mas o princípio básico o juiz não tem como determinar se um jogador precisa de atendimento médico ou não. E aí eu quero levantar uma hipótese com você, minha amiga, que foi colocada pela Marcele, que é nossa, faz parte da nossa audiência fiel aqui, e é vascaína, que é o quanto isso diz sobre o desprestígio político do Vasco. Eu ia tocar nesse assunto. Mais do que sobre o lance em si, que é um pouco essa aqui. Quero ver fazer com o Flamengo dentro do Maracanã, quero ver fazer com times que hoje estão mais bem relacionados politicamente do que o Vasco. Será que isso também, assim, pesou na hora da decisão do juiz? Ele ali, meio putaço com o Léo Jardim, se fosse outro time, ele teria pensado 2 vezes? Sim, e tem um outro comentário aqui, acho que era do Lucas Albuquerque, dizendo que o árbitro, considerando o poder dos grandes clubes, dizer que o árbitro é uma autoridade em campo é superficial. Essa aqui, ó. Pois é, eu acho esses 2 aspectos muito importantes. Assim. Me diz que o Vasco está sendo tratado como se não fosse um clube grande. Isso, eu pensei nisso ontem, quando aconteceu. Eu falei, não aconteceria com o São Paulo, não aconteceria com o Palmeiras, não aconteceria nem com o Santos, gente, sim, não aconteceria. Aconteceria com o Juventude? Provavelmente. Aconteceria com o Mirassol? Provavelmente. O juiz se sente mais à vontade para ser rigoroso com os times que não têm essas torcidas tão imensas, sabe? Tanta gente torcendo. Isso me parece meio óbvio, né? Assim, que os juízes têm essa predileção. Né? O juiz caseiro é aquele juiz que se deixa ser levado pela torcida. São humanos também, né? Não são robôs. Não adiantaria nada se fosse robô, porque a gente precisa de um ser humano ali. De qualquer maneira, eu acho que isso pesa o Vasco, esse apequenamento que as diretorias recentes fizeram com o Vasco, né? E fazem ainda. Então, eu levaria isso em consideração também, sabe? E a outra coisa que a Marcele falou, qual é, Alicia? Eu falei da questão política, não, acho que era isso. Não, acho que o que eu comentei aqui, que eu trouxe o comentário aqui, era essa coisa da força política. Eu acho que tem isso também, sabe? Não dá para a gente desconsiderar, porque, gente, eu nunca tinha visto isso acontecer. Nunca tinha visto isso acontecer. Não é. A gente tem problemas reais que estão encontrando soluções horrorosas. Tipo a SAF, sabe? São problemas. O futebol tem problemas reais, mas as SAF não são a solução.
E sim, mais autoritarismo para o juiz não é a solução. Não é a solução. Então, eu estou vendo um monte de gente muito feliz com essa expulsão, sabe? Considerando que agora rompemos uma barreira. Não, gente, assim, não rompemos barreira nenhuma. Não rompemos barreira nenhuma. E aí eu quero ver exatamente essas mesmas pessoas, como eu falei, a hora que isso acontecer com o time delas ou numa situação em que isso influencie direto. Imagina num mata-mata, isso acontece, um goleiro é expulso e o seu time está eliminado. Né? Vamos apoiar essa decisão nesse cenário? Sim. Porque é uma decisão que o juiz estava tomando num campeonato de pontos corridos contra um time que a gente está argumentando aqui que está desprestigiado politicamente e que estava ganhando fora de casa. Portanto, era uma decisão que, obviamente, agradaria a torcida adversária. É um cenário todo favorável para você tomar essa decisão. Só que os precedentes, as decisões, a regra, ela não pode ser tomada de acordo com para onde o vento está soprando. Ela tem que valer para todo mundo em todos os cenários. E para mim é isso. Né? A hora que alguém aplicar essa regra e isso tiver uma influência mais grave no resultado, eu acho que vai ter muito menos gente apoiando, dar esse tipo de poder para a arbitragem, para uma arbitragem que a gente sabe que é ruim. É ruim. E aí, assim, é todo mundo ruim em volta? Mas a arbitragem é ruim e a gente está dando um poder maior para eles. Mas e eu acho assim, por que é que se a gente reclama tanto de cera, e parece que os juízes também agora estão bastante putos com a cera, por que eles dão 4 minutos? Por que eles dão 5 minutos? Se tem 5 substituições, já tem que ser 3 minutos. Só pelas substituições. 4 substituições, 3 minutos. Parada técnica, mais 3 minutos. Agora mais, o goleiro caiu lá, dá 10. Todo jogo tinha que, no mínimo, 10 minutos. No mínimo, 10 minutos. Os caras dão 3, 4 e ficam lá gritando com o jogador. Não faz nenhum sentido. Se eles exercessem o poder que eles têm de acrescentar tempo ao jogo, gente, eles têm o poder do tempo. Eles têm o maior poder. Eles podem acabar o jogo, eles podem avisar assim, que está dando 5 minutos e deixar correr 10. Eles podem fazer isso. O jogo só vai apitar, só vai acabar quando ele levantar as mãozinhas dele e apontar para o meio de campo. Por que eles não dão isso, gente? Eu não entendo por que a gente não cobra mais isso. Isso me revolta, mesmo quando não é meu time. Me revolta ver um jogo em que um time ficou truncando, até os juízes que gostam de parar o jogo. Porque tem juiz que, pelo amor de Deus... Nossa Senhora. Principalmente aqueles que estão cansados, né? Isso, exatamente. Vai parando. Aí ele dá 3 minutos no final. Ele atrapalhou o jogo. Ele ficou parando o jogo. Ele atrasou. Ele deixou o jogo chato. O mínimo que ele podia fazer era dar mais tempo no final. Mas não, eles não dão. Ninguém dá. Máximo 7 minutos, 8 minutos. Não, e você lembra na Copa do Mundo quando deram, e nos Jogos Olímpicos também, né, especialmente no futebol feminino, foi uma gritaria, porque tinha 10 minutos de acréscimo, 12 minutos, uma loucura. Mas eu quero levantar esse ponto que o Eduardo colocou aqui. Imagina se fosse a Edna. A Edna, ela não estava na Série B, ela não estava na Série C, ela teria sido promovida ao campeonato russo para apitar na Sibéria. Isso que teria acontecido com a Edna se fosse ela. Isso. Nossa Senhora. E olha, os colegas não estariam elogiando, tá? Não. Não estariam. Não. Um ou outro, mas assim, não seria nem... Não. Nunca vi. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que está na súmula, porque eu acho que, de novo, diz muito sobre o desequilíbrio emocional, que não é o nosso, que não é o da Edna, que é o dos coleguinhas aqui.